Abre sua Bíblia comigo para 2 Crônicas, capítulo 36. É o último capítulo do livro. Hoje nós chegamos no final da nossa série de estudos, aprendendo com os acertos e desacertos dos reis de Judá. 2 Crônicas, capítulo 36. Lembra que o último rei que estudamos foi o rei Josias, um rei maravilhoso. Um rei que fez uma restauração espiritual profunda no povo de Deus. Hoje, a minha mensagem, concluindo essa série de mensagens que estudamos juntos desde janeiro. Olha que foi muito tempo, hein? Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Temos estudado uma série muito legal. Para mim, particularmente, foi fabuloso conhecer mais de perto, estudar esses reis e trazer aplicações para a nossa vida. Minha última mensagem hoje tem como tema: quando não há mais remédio. E não foi por falta de aviso, viu, Maria? Muitas vezes nós fazemos isso, não fazemos? A gente avisa e diz: olha, não foi por falta de aviso. Então hoje essa é a minha mensagem. Deus tem avisado, meus queridos, ao seu povo desde muito tempo. Deus tem chamado esse povo para perto dele, esse povo para obedecer sua palavra, esse povo para se arrepender dos seus pecados e mudar os seus caminhos. Então não foi por falta de aviso. Mas Deus chega no momento em que a paciência dele esgota. Então ele diz: não há mais remédio para vocês. Eu fiz um gráficozinho aí para nós visualizarmos o que já estudamos até agora. Esses que estão em verde são os reis do Reino Unido de Israel: Saul, Davi e Salomão. Logo depois que o filho de Salomão assumiu o trono, ele era muito jovem, fez besteira e o reino dividiu em norte e sul. Eu falei para vocês que nós não iríamos estudar nenhum rei de Israel do norte, porque não nos interessava. Nós focamos no reino de Judá, o reino do sul. Vamos lá comigo? Nós estudamos Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Esses 4 últimos você ainda não estudou, nós vamos estudar hoje. Eu coloquei os 4 juntos porque eles estão num período de mais ou menos 20 anos, 22 anos, e deflagra justamente no momento em que Deus diz: olha, não tem mais remédio para vocês, não tem mais jeito. E Deus então traz uma nação para destruir o seu povo, destruir o templo e destruir Jerusalém. Deus chamou seu povo à obediência. Esse tem sido o tom ao longo dos reis que vão passando por Israel. O Senhor falou aos reis e ao seu povo, mas eles não deram atenção, eles não quiseram ouvir, eles não quiseram se converter. Então não foi por falta de aviso. Quando não houve mais remédio para os reis de Judá, olhe comigo na sua Bíblia, capítulo 36, logo depois de Josias, diz assim no capítulo 36. Estão aí comigo? 2 Crônicas 36, verso 1. E o povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e proclamou rei em Jerusalém no lugar do seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou em Jerusalém e impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas Neco levou Jeoacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Jeoacás foi um rei mau. Ele não teve muito tempo para reinar. Se vocês se lembram, na mensagem passada, a grande potência da época era a Síria. E havia uma potência que estava começando a surgir no cenário mundial daquela época, que era o Império Babilônico. Nabonido era o grande fundador desse império, passou o reino para o seu filho Nabucodonosor, e Nabucodonosor tem uma filosofia expansionista.
Então ele vai invadir a Síria para destruir a Síria. Vocês se lembram na semana passada que o rei do Egito, que era aliado à Síria, subiu para fazer apoio à Síria. E quando ele passou por Jerusalém, o rei Josias saiu ao encontro dele para guerrear. E lembra que ele falou: olha, Josias, minha guerra não é contra você, fica quieto. Eu tenho um outro inimigo. E ele não quis ouvir e foi para a guerra e acabou sendo morto. Agora, quando o rei do Egito está voltando da guerra, ele passa em Jerusalém. Quem está no trono? O filho de Josias. E ele então domina Jerusalém e leva preso o rei Jeoacás. Ele foi levado para o Egito e ali ele morreu. Jeoaquim, ele também foi um rei mau. Olha na sua Bíblia, versículo 5. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Nessa época agora já não é mais a Assíria a grande potência, mas Babilônia. E diz o versículo 6, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e prendeu com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Essa foi a primeira incursão de Nabucodonosor. Ele não destruiu Jerusalém. Ele entrou e ele dominou só para dizer: olha, agora tem um novo rei no pedaço. Quem manda agora no mundo é Nabucodonosor. Submeta-se a mim. E ele então pegou Jeoaquim e acabou levando. Nesta primeira cerco de Nabucodonosor, ele acabou levando Daniel. Se você ler o livro de Daniel, você vai entender isso, tá? Depois vem Joaquim. Vira a página comigo, versículo 9. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com os objetos de valor retirados do templo do Senhor, e proclamou Zedequias. A nossa versão aqui diz tio, mas é mais provável que seja filho também de Josias, irmão, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Então, mais uma vez, esse é o segundo cerco. Nabucodonosor voltou, levou para a Babilônia o Joaquim. Versículo 11. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor consagrado por ele em Jerusalém. Então veja, esses foram os 4 últimos reis: Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Todos eles, reis perversos, que não deram ouvidos, principalmente ao pastor que pregava naquela época, o profeta Jeremias. Haviam outros profetas, Abacuque estava pregando nessa época também. Mas eles fecharam seus ouvidos e não quiseram ouvir a Deus. Por isso, chega um momento que Deus diz: olha, não tem mais o que fazer. E é isso que Deus faz com o seu povo, seja ontem ou hoje. Ele é paciente conosco, Ele vai advertindo, Ele vai chamando a nossa atenção, Ele amorosamente vai mostrando o quanto Ele nos ama, o quanto Ele é poderoso para nos ajudar. E muitas vezes isso não significa que Ele vai resolver os nossos problemas. Deus nunca prometeu isso, mas Ele sempre prometeu que estaria conosco em todas as circunstâncias. Então diz o versículo 15, o Senhor, estão aí comigo? O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois Ele tinha, olha aí, compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Então veja, por mais que isso já estivesse escrito, na aliança que Deus fez com Israel lá no passado, quando Ele tirou esse povo do Egito,
E através de Moisés ele fez uma aliança entre ele e esse povo. E diz, olha, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês. Mas se vocês me desobedecerem e seguirem outros deuses e não derem valor à minha palavra, eu vou trazer uma nação poderosa que vocês nem conhecem. E eu vou fazer com que essa nação entre em Jerusalém e destrua vocês. Então, o escritor de Crônicas, ele está escrevendo para um público que esteve na Babilônia por 70 anos. E agora eles voltam para Jerusalém. Vem tudo destruído, o templo, as casas, os palácios. Tudo em chamas, em ruínas. E a grande questão é, será que esse Deus nos ama? Por que Ele destruiu esse povo? Por que Ele nos destruiu como povo dele? Então o cronista está dizendo, olha, para o passado. Nós precisamos aprender com o passado. E é isso que o cronista está escrevendo. Ele está dizendo, olha, tudo isso aconteceu, não foi por culpa de Deus. Tudo isso aconteceu foi por culpa dos nossos antepassados. Foram eles que foram duros de coração. Deus diversas vezes os advertiu. Deus falou o que ia acontecer. Mas eles não quiseram ouvir. Então não foi por falta de aviso. Essa é uma charge interessante. Quem torce para o Internacional vai entender. Quando o Internacional foi rebaixado, aí os gremistas caíram de pau em cima. Tá vendo, guri? Eu disse que tu ia acabar caindo desse jeito. Não disse? Então houve um momento, né, no futebol brasileiro que o Internacional acabou caindo para a segunda divisão. Mas quando eu vi essa charge, eu achei interessante, porque nós fazemos isso com os nossos filhos, não é? Não sobe aí na escada que você vai cair. Não põe a mão que você vai tomar choque. A gente não faz isso? E o que acontece? De repente sai a mãe correndo, porque caiu. E a gente acaba dizendo, então foi isso que aconteceu com Israel. Olha, comigo no versículo 16. Deus os advertiu, Deus mandou profetas, mensageiros, porque Deus tinha compaixão desse povo. Deus queria que eles se arrependessem. Versículo 16, mas, o que eles fizeram? Zombaram dos mensageiros de Deus. O que eles fizeram? Desprezaram as palavras de Deus e expuseram ao ridículo os seus profetas. Jeremias, ele foi traído até pela sua família. Vocês pensam nisso? Os seus próprios familiares, o papai, a mamãe, os irmãos. Porque a mensagem que Jeremias pregava nessa época era uma mensagem muito dura. Nós vamos vasculhar o livro dele hoje. Ele dizia, olha, se vocês não arrependerem, Nabucodonosor vai entrar aqui em Jerusalém e vai destruir Jerusalém. E eles não acreditavam nisso. E eles ficaram contra Jeremias por crer que Jeremias era um traidor da pátria, pregando essas mensagens. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram a palavra de Deus e expuseram ao ridículo os seus profetas. Até que... Eu gosto dessas expressões na Bíblia. Até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo. Vamos ler comigo? E já não houve remédio. Deus está dizendo, não tem mais remédio. Acabou. Eu vou agir de uma outra maneira com vocês. Que não aconteça isso conosco em momento algum, pela graça e misericórdia de Deus. Que nós possamos dizer, Deus, eis-me aqui, Senhor, ajuda-me, dá-me um coração desejoso de conhecer a Tua vontade e seguir a Tua vontade, e não um coração obstinado. Deus é paciente, mas chega um momento que não há mais remédio, não tem mais como. Vai algumas páginas para frente, vamos olhar. Antes de vocês irem para frente, deixa eu acabar de ler aqui, que já fica aqui, fica mais fácil para nós. Versículo 17, veja lá, não tem mais remédio, diz Deus. Versículo 17, o Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário, veja, ele entrou no templo de Deus, matou seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles
nas mãos de Nabucodonosor. Este, Nabucodonosor, levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Vai algumas páginas rapidinho comigo, lá para o livro do profeta Jeremias, e vamos ver um pouquinho do contexto histórico, porque o escritor de crônicas, ele fala de maneira muito objetiva, muito rápida o que aconteceu. Jeremias está vivendo essa época, ele é o profeta, e ele vai nos ensinar hoje o contexto histórico, o que estava acontecendo com o povo de Deus, para que levasse Deus a derramar a sua ira, a sua indignação contra o seu próprio povo. Capítulo 1 de Jeremias, olha lá, ele fala do período em que ele foi profeta sobre a nação de Israel. Estão aí comigo? Jeremias capítulo 1, amém? As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele, preste bem atenção, no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Foram nada menos do que 41 anos de pregação. Sabe o que é isso? E não era uma pregação como um pastor hoje faz muitas vezes, domingo é a única pregação que ele faz, que geralmente ele consegue reunir a igreja. Esse homem estava todos os dias na porta do templo, pregando, chamando a atenção do povo de Deus para voltar-se para ele, mas o povo não fez caso. O povo achou que nunca iria acontecer uma desgraça com eles. Eles estavam em berço esplêndido. O período caracterizado por esta época foi um período de injustiça social. Se você ler Abacuque em casa, você vai ver o profeta dizendo: Deus, até quando eu vou clamar violência? E o Senhor parece que não atende às minhas orações. Até quando o Senhor vai ficar quieto? Olha os tribunais, a corrupção. O pobre é comido pelo rico. Os juízes não prestam atenção na lei. Leia Abacuque. Parece que Abacuque está falando sobre o Brasil dos dias de hoje. A mensagem dele. Foi um período de injustiça social, de idolatria repugnante. Eu já expliquei para vocês que o templo era construído, a porta do templo era construído para o lado do sol. Porque naquela época havia uma adoração a um Deus, que era identificado com o sol. Por isso Deus fez com que o templo estivesse com as portas viradas para o sol. Sabe por quê? Porque Deus queria incutir na cabeça do seu povo que para adorá-lo, servi-lo, você tinha que virar as costas para toda a idolatria. Você tinha que virar as costas para todos os falsos deuses e vir e servir o único Deus vivo e verdadeiro. Mas Deus chamou Ezequiel nesse período e diz assim: filho do homem, vem aqui, vamos ali no templo, eu vou te mostrar algumas coisas. E o profeta foi com Deus. E Deus começou a mostrar dentro do templo as abominações, as idolatrias que o povo de Deus tinha levado lá para dentro. Mas uma em especial é terrível. Ele fala: agora vem aqui comigo, eu vou te mostrar uma abominação que está acontecendo em Jerusalém. E ele abre a porta para o profeta, e ele vê a porta do templo, e os sacerdotes, alguns profetas, alguns do povo, estavam de costas para o templo, adorando o Deus Sol. Deus está dizendo assim para o profeta: está vendo, meu profeta, filho do homem, não tem mais remédio.
Esse povo se desviou de mim até a raiz. Não tem outro remédio. Eu tenho que destruí-los. Quando não há mais remédio, não tem mais o que fazer. Jerusalém foi totalmente destruída. Nabucodonosor marchou com seu exército, destruiu os muros, queimou o templo. Havia na mentalidade judaica que Deus nunca iria permitir que Jerusalém fosse tomada, porque ali estava o templo de Deus. Corremos o risco de achar e de pensar que nós temos uma falsa segurança, porque eu fui batizado, porque eu fiz uma profissão de fé, porque eu declarei que Jesus é meu Salvador, e são coisas importantes. Mas isso por si só não é suficiente. Deixe-me mostrar para vocês uma descrição que Jeremias, ele escreveu também Lamentações, onde ele chora sobre as ruínas de Jerusalém, e ele escreve então esse livro, Lamentações. É bem pequeno, dá para você ler numa sentadinha. Mas ele diz assim, olha, deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira. Jeremias está olhando para os escombros do templo. Ele está olhando para a destruição do seu povo. Ele acabara de ver o seu povo ser levado para a Babilônia como escravos de Nabucodonosor. E ele está dizendo isso, ele está escrevendo isso. E acendeu um fogo em Sião que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, bem como nenhum dos moradores do mundo, que adversário ou inimigo pudesse entrar pelas portas de Jerusalém. Ninguém acreditava, todos ficaram estupefatos. Como pode acontecer isso? Por que aconteceu isso? Quando as caravanas passavam do sul para o norte, ou do norte para o sul, e viam a destruição de Jerusalém, eles perguntavam, o que aconteceu? Por que esse Deus tão poderoso, que amava esse povo e o protegia, deixou que Nabucodonosor entrasse aqui e destruísse? Quais foram os motivos, quais foram as acusações? Olha comigo em Jeremias, capítulo 2, nós vamos fazer um passeio rápido aqui em Jeremias. Olha, quais foram as acusações que Deus fez contra o seu povo, para permitir a destruição deles. Capítulo 2, versículo 12, olha o que diz. Espantem-se diante disso, ó céus. Deus está falando. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Qual foi o primeiro deles? Eles me abandonaram. Eles me abandonaram. Qual foi o segundo? Cavaram suas próprias cisternas. Deus está usando uma figura de linguagem. Ele está dizendo que o povo o abandonou, não confiou nele, para fazer alianças com países que eles achavam que iam livrá-los. Como que eu sei disso? Vira sua página. Versículo 18. Deus está falando para a nação, 17, 18 e 19. Não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu? Ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que você vai à Síria beber água do Eufrates? É isso que Deus está falando. Eles foram cavar suas próprias cisternas. Eles não confiaram em Deus. Versículo 19. O seu crime a castigará, e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Eles não só abandonaram o Senhor, mas eles se esqueceram. Capítulo 2, 22. Eles se esqueceram. Assim como hoje também o mundanismo tem atraído muitos crentes. Olha comigo no versículo 32. Será que uma jovem se esquece das suas joias? Ou uma noiva dos seus enfeites nupciais? Mais uma vez, é uma figura de linguagem. Deus está usando aquele dia em que a noiva se sente bela, adornada, cheia de enfeites. É o dia especial dela. Será que alguma noiva aqui, se eu perguntasse, que teve esse privilégio, se casou e se preparou, lembra daquele dia? Como você ansiava encontrar com seu noivo? Deus está dizendo, olha, contudo, o meu povo
esqueceu-se de mim por dias sem fim. Eles abandonaram, eles esqueceram e eles praticaram a prostituição espiritual. Olha comigo no capítulo 3, versículo 2 e depois 8 a 10. Deus fala para Israel assim, olha, olhe para o campo e veja, há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho você se assentou à espera de amantes, assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra com sua prostituição e impiedade. Essa prostituição que Deus está falando não tem nada a ver com carnal. Essa prostituição é espiritual. Claro que ele usa algo que nós conhecemos, que é algo tão terrível, que é o adultério, que é a prostituição, e ele está aplicando isso para a vida espiritual. E Israel fez isso, quando o abandonou e buscou outros deuses. Olha comigo no versículo 8, a gente vai entender melhor isso. Deus falando para o profeta, viu, profeta, também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora? Nós estudamos isso. Em 722 a.C., o reino do norte, Israel, foi levado pela Assíria para o cativeiro e desapareceu. E Deus continua falando para o profeta, por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, o reino do sul, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum, e por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de prata e madeira. Então Deus considera idolatria como prostituição, como adultério espiritual. É por isso que ele fica tão zangado. O que mais? Vamos lá comigo. Eles viveram sem entendimento das coisas. 4:22. Todas essas são trechos das mensagens que Jeremias pregou. Veja lá comigo, 4:22. Deus falando, olha, o meu povo é tolo, insensato. Eles não me conhecem. São crianças insensatas, que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. O que mais? Tornaram a infidelidade conjugal uma cultura. Agora ele está falando de adultério mesmo. Ele está dizendo que a moralidade em Israel baixou tanto, os princípios morais, os valores da família caíram tanto, que prostituição, que adultério se tornou cultural. Todo mundo faz, e é natural. Olha comigo no capítulo 5, versículo 1. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem, observem, procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei. Vocês entenderam isso? É forte demais. O pecado tinha tomado conta tanto da cultura, que Deus está fazendo um desafio. Deus está dizendo, procura entre esse povo, se tiver uma pessoa, eu vou perdoar a cidade. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, mas ele não encontrou. Olha o versículo 8 comigo. Ele vai explicar esse adultério. Eles aqui se referem aos homens de Judá. Lembra que naquela época, geralmente as mulheres não tinham muito valor. Mas não significa que elas também não adulteravam e traíam seus maridos. Mas a palavra dura é contra a liderança. Eles são garanhões. O que é um garanhão? É um cavalo. Você já viu quando se solta um garanhão para cruzar com uma égua? Ele fica desesperado. Ele sai correndo no pasto. É esta figura que Deus está usando para descrever os homens de Judá. Eles são garanhões, bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do seu próximo. Então Deus fala para o profeta, não devo eu castigá-los por isso? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Então Deus está dizendo, é por causa desses pecados. Mais uma, capítulo 5, versículo 12 e 13. Ele está falando que havia uma tendência muito grande
em Israel de ouvir falsos profetas. O povo gostava de ouvir a mensagem não do profeta de Deus, Jeremias, Abacuque, mas eles se cercavam de profetas que falavam mensagens de prosperidade. Interessante, não é? Não é o que nós estamos vivendo hoje? Eles diziam, não, o Senhor vai trazer paz, Ele nunca vai destruir o templo dele, Ele vai trazer bênção, Ele vai trazer prosperidade. Olha o que Deus diz no capítulo 5, versículo 12. Mentiram acerca do Senhor, dizendo, Ele não vai fazer nada daquilo que o profeta Jeremias estava pregando. E os falsos profetas desmentiam. Nenhum mal nos acontecerá, jamais veremos espada ou fome. E Deus fala assim, olha, os profetas não passam de vento, e a palavra não está neles. Por isso, aconteça com eles o que dizem. É interessante, eu fico maravilhado de ver que não mudou nada. Nossa vida. Pode deixar, depois eu pego. Pode deixar aí, ó. Só ligar meu negocinho aqui, eu pego. Outra coisa importante, eles manifestaram uma fé estéril. Olha comigo, capítulo 7, versículo 9, aquilo que eu falei para vocês. Preste bem atenção nisso. Vocês pensam, estão aí comigo, 7 e 9? Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a esse Deus Baal mentiroso, seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer, estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Este templo, que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado! Deus está advertindo. Eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Entenderam a ideia? O povo vivia durante a semana pecando, fazendo coisas erradas, desobedecendo a Deus. Aí no sábado, porque o judeu se reunia no sábado, ia para o templo. Reunia, cantava louvores para Deus e dizia assim, esse templo, nós estamos seguros. Sacrificaram seus filhos aos ídolos. Coisa triste. Olha comigo no capítulo 7, versículo 31. Deus fala assim, olha, construíram o alto de Tofete, no vale de Ben-Rinom, era ao sul de Jerusalém, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Por isso, certamente vem dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou vale de Ben-Rinom, mas vale da matança, pois ali enterrarão cadáveres até que não haja mais lugar. E Deus cumpriu a sua promessa. 9º lugar, eles seguiram costumes do povo pagão. Olha comigo, capítulo 10, versículos de 1 a 5. 10, de 1 a 5. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Percebam, é mais uma pregação, é mais uma palavra do profeta para o seu povo. Ouçam o que diz o Senhor à comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais do céu, embora as nações se assustam com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. O que eles fazem? Eles cortam uma árvore da floresta, aí um artesão modela como o seu formão, enfeitam com prata e ouro, prendem tudo com martelo e prego, para que não balance, e como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar, e têm que ser transportados numa procissão, porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal, nem bem. Mas é interessante como Israel sempre seguiu os costumes pagãos. Nós estudamos em Romanos, na quinta-feira no CAT, quando o apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele fala, rogo pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos
amoldeis a esse século. Eu ensinei para a minha turma que a palavra grega, amoldar, é esquematizo, que vem esquema. O que Deus está dizendo é isso, não entra no esquema. Por que está sendo tão difícil para esse novo governo governar? Porque ele recusa entrar no esquema. Vocês entenderam isso? Ele não quer entrar no esquema. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, eu falei, eu acho que ele não vai conseguir chegar no final do governo. Porque aquele congresso, nossa, é forte. Eu não sei se vocês receberam, há uma lei que está, olha como que o negócio é terrível. Eles estão propondo uma lei, já está lá para ser votada, em que se houver impeachment do presidente, o vice não pode assumir o governo. Tem que promover uma nova eleição. Não entre no esquema desse mundo, meu querido. Nós temos amigos, nós temos pessoas queridas, que têm comportamentos, que têm práticas, que têm tipos de fé muito diferentes daquilo que a Bíblia nos ensina. E que Paulo está dizendo é, não se amolde, não entre nesse esquema. Israel entrou, infelizmente. 10º lugar, eles, vamos 2 vezes, capítulo 11, veja lá comigo, o que Deus fala a partir do versículo 6. 11 a partir do 6. O Senhor me disse, proclame todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouçam os termos desta aliança e cumpram-nos. Lembra? Deus tinha uma aliança com Israel. Versículo 7. Desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, repetidas vezes os adverti, dizendo, obedeçam-me. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram seus corações duros e maus. Por isso, eu trouxe sobre eles todas as maldições desta aliança, que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. 11º lugar, faltam só mais 2. Eu achei legal isso aqui. Eu coloquei o título aí de que eles pecavam com a ilusão de que Deus não via. Olha comigo no capítulo 7, versículo 11, eu já li para vocês, mas vamos ler de novo. 7:11. Lembra que no 9 ele fala lá, olha, vocês matam, cometem adultério, queimam incenso, seguem outros deuses, e aí vem me cultuar. Versículo 11 diz assim, 7:11. Este templo, que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões. Mas Deus fala, cuidado. Por que cuidado? Eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Agora vai lá para o 13, capítulo 13, versículo 17 comigo. Não, 27, desculpa. 13, 27. Olha o que Deus diz. Tenho visto os seus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de você, Jerusalém, até quando você continuará impura? E por último, essa foi a última acusação, e durante o livro ele vai só trabalhar esses temas aí. Eles quebraram a guarda do sábado. Agora lembra de uma coisa, sábado não tem nada a ver para a igreja, mas sábado era uma aliança entre Deus e Israel. Eles tinham que guardar um dia na semana, e tinham que guardar um ano em 7. Eles tinham que trabalhar 6 anos plantando, e no 7º ano eles tinham que deixar a terra descansar. Mas durante 490 anos, eles não obedeceram a Deus. 490 dividido por 7 dá? Vamos de novo. 490 dividido por 7 dá? 70. Lembra o que o profeta, o escritor de Eclesiastes, escritor de Crônicas falou? Que a terra descansou os seus anos sabáticos. Quanto que durou o cativeiro babilônico? 70 anos. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Agora, quando não há mais remédio, a tragédia é
inevitável. Não foi por falta de aviso. Chegou o dia da destruição de Jerusalém, e Jeremias fala sobre isso. Pula lá para o capítulo 39 comigo. Ele vai falar de viva voz. O escritor de Crônicas está registrando a história, mas Jeremias está lá vendo, em loco. Se ele fosse um repórter, ele estaria lá no meio da batalha. E Jeremias então deixa escrito para nós assim, olha, foi assim que, 39, a partir do 1º, foi assim que Jerusalém foi tomada, no 9º ano de, preste bem atenção que eu vou ler, eu vou fazer uma pergunta para você, no 9º ano do reinado de Zedequias, daqueles 4 que eu mostrei para vocês, era o último, no 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. O que é sitiar? Jerusalém é uma cidade murada. Ele fez um sítio em volta. E eles ficavam ali. Ninguém entra, ninguém sai. Com o passar do tempo, não tinha mais água para beber. Não tinha comida para comer. E é isso que os impérios naquela época faziam. E Jeremias está lá dentro, e ele está descrevendo isso. Versículo 2. E no 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de... Quantos anos passaram? 2 anos. Durante 2 anos, Nabucodonosor fez um cerco. E ficou esperando. Ficou esperando. O muro da cidade foi rompido, então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram. Veja, ele está lá dentro da cidade, Jeremias. Vieram e se assentaram junto à porta do meio. Nergal, Sarazer de Sangar, Nebo-Sarsequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal, Sarazer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram e saíram da cidade à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os 2 muros, e foram para o Arabá, o deserto que fica ao sul. Mas o exército babilônio os perseguiu e alcançou Zedequias nas planícies de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou da cidade, junto com aqueles que tinham se rendido a ele e o restante dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada tinham, Nebuzaradã deixou para trás em Judá, e naquela ocasião ele lhes deu vinhas e campos. E daí, Titão? Estamos estudando esses reis de Judá, vimos o que aconteceu com esse reino, e daí? O que isso tem a ver conosco hoje, igreja de Jesus Cristo? O que isso tem a ver com a igreja evangélica dos irmãos? 1 Coríntios capítulo 10, se você não quiser abrir, não precisa ir lá. 1 Coríntios capítulo 10, nós estamos já terminando. O apóstolo Paulo, ele tem uma palavra muito interessante para a igreja, e nós somos a igreja. Ele relata algumas passagens do povo de Deus no passado. E aí então ele diz assim no versículo 11: essas coisas, estão comigo? Se você não quiser ir lá, não tem problema não, pode olhar lá no painel que você vai ver. Essas coisas aconteceram a eles. Quem são eles? Quem são eles? Quem são eles? Judeus. Ele está olhando para o passado e está dizendo, olha, essas desgraças aconteceram a eles como exemplo.
Gente, exemplo é a coisa mais importante que existe, seja ele bom, seja ele ruim. Até hoje eu brinco. Quando eu vou comer peixe com alguém, eu digo assim, olha, minha mãe tinha uma história. Lembra, Zé? Que o filho de um médico havia se engasgado com a espinhela e tinha morrido. Ela passava medo em nós para a gente não comer peixe. Ela tinha medo da gente engasgar. E eu aprendi. Até hoje, eu tenho medo de comer peixe. Se o bichinho lá não estiver totalmente sem espinho, eu não como. É isso que Paulo está dizendo. Vamos olhar para a história de Israel. Nós somos igreja. Mas vamos olhar para a história do povo de Deus. Deus não abandonou esse povo. Deus ainda tem um plano com eles. Mas vamos olhar para a história passada. Vamos aprender. É um exemplo para nós. Segundo lugar, ele diz, e foram escritas como advertência para nós, igreja, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Nós, igreja, estamos vivendo os últimos dias. Nós, igreja, estamos vivendo os tempos finais. Então essa advertência tem que ser mais forte. Paulo contempla dois grupos, e eu quero finalizar minha mensagem focalizando esses dois grupos que ele contempla nessa advertência. O primeiro, eu estou chamando aqueles que são seguros de si mesmos. Olha o que ele diz. Assim, depois que ele fala que foi escrito como exemplo, como advertência, aí ele vai focar dois grupos dentro da igreja. Uns que estão seguros de si mesmos. E Paulo diz assim, com base no passado, na história de Israel, aquele que julga estar em pé, ou julga estar firme, depende da sua versão, cuide-se para que não caia. Como é que está a sua vida hoje à noite? Você está cheio de autossegurança? Porque você é dizimista na igreja? Porque você fala em línguas? Porque você é isso? Porque você é aquilo? Paulo está dizendo, olha, cuidado com essas falsas seguranças. Lembra de Jeremias? Jeremias falou, olha, o povo pecava, transava com quem não era esposo nem marido, e vivia pecando, e depois vinha cultuar a Deus e dizia, estamos seguros. Deus falou, cuidado, eu estou vendo, eu estou de olho, vai chegar uma hora que o remédio vai acabar. O Novo Testamento fala isso para nós. O apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Éfeso, ele diz, olha, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Precisamos cuidar. A gente não pode viver de qualquer forma e achar que Deus, no final das contas, vai passar a mão na nossa cabeça e vai dizer assim, não, vem. Não sejam insensatos, sejam sábios. Então, esse é o primeiro grupo que geralmente tem dentro da igreja. Os seguros de si mesmos. Tome cuidado. Deus está vendo. Deus está olhando. Mas há um segundo grupo, tribulados. Talvez você seja parte desse grupo. São as pessoas dentro da igreja que estão passando por tribulação. São as pessoas dentro da igreja que estão passando por lutas, provas. E às vezes nós temos uma tendência de desanimar, de achar que Deus não nos ama. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 13. Ele mudou o foco agora, não é mais o grupo dos que se sentem seguros. Agora ele está falando para os atribulados. Não sobreveio a vocês tentação, provação, que não fosse comum aos homens. Uma coisa que nós precisamos saber, meus queridos, é que provações, dificuldades, enfermidades, falta de dinheiro, isso é coisa comum. O apóstolo Pedro fala que sofrimentos iguais aos nossos, todo mundo passa. Você acha que a sua família é difícil? Vem domingo que vem, que eu vou falar de uma família que é mas foi a família que Deus manifestou sua graça, a sua misericórdia, porque são pessoas que se quebraram diante de todas as suas dificuldades, e Deus fez uma graça maravilhosa. Então a primeira coisa que nós precisamos saber, que não há tentação, não há provação que não seja comum. E ele diz em segundo lugar, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além
do que podem suportar. Deus conhece a dona Shirley, Deus conhece a Suzana, Deus conhece a Vânia, dona Fátima, Maria Helena, Deus conhece cada um de nós. E eu preciso crer nessa palavra. Ele não vai permitir que você seja provado além da capacidade que você tem, porque Ele conhece você. E por último ele fala assim: mas, quando vocês forem tentados, provados, Ele, Deus, que é fiel, vai providenciar o quê? Um escape, um livramento, para que vocês possam suportar. Esse Deus é maravilhoso. Eu não sei se hoje à noite você está atribulado, mas acredite que Deus ama você, e Ele quer o melhor para você. Se você ler o Salmo 37 em casa, você vai encontrar 4 verbos que eu chamo de verbos da vitória espiritual. Isso não é verbo da vitória material, é verbo da vitória espiritual. Lá o salmista diz: confia no Senhor. É tão difícil confiar quando tudo vai mal, não é? Segundo, ele fala assim: agrada-te, deleita-te no Senhor. Terceiro, ele fala: entrega. Mas não entrega e fica segurando, não. Entrega. Creia que Deus é poderoso, entrega. E o quarto verbo, descansa. Uma vez que você entregou, deixa Deus cuidar. Não pega de volta, não. O escritor de Provérbios diz assim: olha, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. E ele faz um contraste. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem eles em que tropeçam. A nossa vida é comparada com o alvorecer, o nascer do dia. Está tudo escuro, aí você acorda e o sol vai nascendo junto e você vai vivendo, e o sol vai se levantando, até dar meio-dia o sol em pino. Essa é a figura. Ele está dizendo: olha, nós que conhecemos a palavra, que temos a esperança da vida eterna, nós estamos vivendo nesse dia, mas cada vez mais que a gente vai conhecendo a palavra, o Espírito vai iluminando a nossa mente, a gente vai se enchendo de esperança, porque conhecereis a verdade, e a verdade vai vos libertar, até o dia em que a nossa vida será luz plena na presença de Deus. Mas o caminho dos ímpios não é assim. Parece que eles fazem escolhas e decisões que cada vez mais a vida deles está nas trevas. Eles nem sabem no que eles estão tropeçando. E para finalizar, eu não quero que você vá embora sem uma palavra de esperança. Lá, não precisa voltar se você não quiser, o escritor, depois que ele falou da destruição de Jerusalém, ele falou uma palavra de esperança para o povo que voltou do cativeiro depois de 70 anos. 2 Crônicas. E ele diz assim, olha: (36) Olha como ele termina o livro dele. Lá no 22. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio e a pusesse por escrito nesses termos. Então, o decreto de Ciro é redigido aqui. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia. A Pérsia venceu a Babilônia e foi o grande império agora nessa época. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Isso é uma palavra de esperança. Ciro permitiu, num decreto real, que todos os exilados esparramados pudessem voltar para Jerusalém, que ele iria financiar a reconstrução do templo. E ele diz aqui que foi Deus, o Senhor, quem mandou ele fazer isso. Isso é uma palavra de esperança. Por isso, quando não há mais remédio,
o que eu e você devemos fazer? A gente precisa pensar e a gente precisa agir. Jeremias falou assim para o povo, lá no capítulo 6, quando vocês pararem diante de uma encruzilhada, geralmente a gente não sabe se vai para cá, se vai para lá. Jeremias diz assim, começa a pensar, pergunte pelos caminhos antigos. Depois ele diz assim, pergunte pelo bom caminho. É sinônimo. Caminhos antigos e bom caminho eram os caminhos dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, dos profetas. É isso que Deus está falando para a nação, é isso que o profeta Jeremias está falando para nós hoje. Quando você tiver dificuldades, quando você for entrar num esquema, antes de entrar no esquema, pergunte para o seu pastor, eu posso, o que a Bíblia fala? Não entra para depois perguntar, pergunte para depois entrar ou não entrar. É isso que o profeta está dizendo. Antes de você destruir sua vida nas trevas, pergunte o que a palavra de Deus diz sobre esse meu comportamento, sobre essa minha amizade, sobre esse meu namoro. Tem uma palavra de Deus para mim? É isso que Jeremias está dizendo. Pergunte. E aí então o profeta fala, sigam por esse caminho. Às vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Às vezes a vontade de Deus vai fazer com que nós abramos mão daquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente vai ter que parar de ficar olhando para o sol e adorando o sol e virar as costas. Dizer, não, o caminho é por aqui. Foi isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E por último, ele fala, se você andar por esse caminho que eu proponho para você, você vai encontrar restauração. O profeta diz, vocês acharão descanso para a alma de vocês. Eu quero que você vá embora hoje à noite com essa palavra de esperança. Graças a Deus, que Deus não nos trata de acordo com o que nós merecemos. Deus é misericordioso. Mas pode chegar um momento que o tratamento dele conosco pode chegar ao fim. Pode ser que ele fale, olha, não tem mais remédio. Não tem mais remédio. Que Deus abençoe.